Fala, família Arrepiei. Todo mundo diz que criança tem a mente fértil, que eles criam amigos imaginários para lidar com a solidão. Mas e quando o amigo imaginário não quer brincar, quer apenas observar? O relato de hoje veio da Emily, que mora num sobrado antigo em Curitiba. O realismo cotidiano dela era a rotina de mãe solteira cuidando do Miguel, o filhinho dela de 5 anos. O Miguel era uma criança quieta, daquelas que passa horas desenhando no papel. Mas, de uns dias para cá, o papel não foi mais suficiente. Ele precisava de uma tela maior para mostrar para a mãe o que estava escondido na casa deles. Tudo começou num domingo à tarde. A Emily estava na cozinha quando percebeu que a casa estava silenciosa demais. Ela foi até o corredor dos quartos e encontrou o Miguel sentado no chão. Ele estava com um giz preto, riscando a parede branca bem do lado da porta do quarto dele. Mãe nenhuma gosta de parede rabiscada, né? A Emily já ia dar uma bronca, mas quando ela chegou perto, o sangue dela gelou. O Miguel não estava fazendo rabiscos aleatórios. Ele desenhou uma porta minúscula no rodapé da parede. E saindo dessa porta, tinha uma figura de palito. Muito alta, com braços longos que iam até o chão, e uma cabeça grande toda rabiscada de preto. E o desenho estava com a mão esticada, apontando exatamente para onde o Miguel dormia. Natália, eu abaixei do lado dele, tirei o giz da mãozinha dele e perguntei, tentando não mostrar o meu pavor, Miguel, quem é esse aqui? Ele nem olhou para mim. Ele continuou olhando fixo para a parede e respondeu com a voz mais normal do mundo, é um moço triste. Ele mora ali dentro, mãe. E ele disse que tá com frio. Eu peguei uma esponja com sabão e esfreguei a parede até o meu braço doer. Apaguei tudo. O corredor ficou limpo. Mas naquela mesma noite, de madrugada, eu acordei com um barulho estranho. Não era choro. Era o barulho de giz arranhando o reboco da parede no escuro. SCRR, SCRR, SCRR. A Emily levantou num pulo. Ela não acendeu a luz do corredor, ela foi tateando no escuro. Quando ela chegou na porta do quarto do Miguel, o menino estava dormindo pesado na cama, todo enrolado na coberta. Mas a parede do corredor, a parede não estava mais em branco. Eu acendi a luz do corredor e quase caí para trás, Natália. O desenho estava lá de novo. Só que dessa vez, não tinha sido o Miguel que desenhou. A porta no rodapé estava maior. E a figura de palito, ela não estava mais saindo da porta. A figura agora estava desenhada na altura do meu rosto. Ela tinha crescido. Os braços longos e rabiscados se estendiam pela parede inteira, como se tentassem abraçar a porta do quarto do meu filho. E no lugar onde seria o rosto daquele boneco, tinha 2 buracos fundos desenhados com tanta força que o giz tinha quebrado e descascado a tinta da parede. Família Arrepiei, a Emily percebeu que o giz do Miguel estava guardado dentro de uma caixa de acrílico trancada na estante da sala. Aquilo que estava na parede não era giz de cera. Era fuligem. Uma poeira preta e gordurosa, com cheiro de madeira queimada, que impregnou na tinta da casa. O moço triste não era invenção do Miguel, ele estava usando a criança para avisar que estava saindo do esconderijo. Família Arrepiei, a Emily fez o que qualquer mãe desesperada faria. O realismo cotidiano dela virou uma missão de limpeza extrema. Ela comprou uma lata de tinta branca grossa, antimofo, daquelas que cobrem qualquer coisa. Ela passou 3 demãos em cima daquela figura de fuligem no corredor. O cheiro de madeira queimada foi substituído pelo cheiro forte de química. A parede ficou impecável. Branquinha. Ela botou o Miguel para dormir, trancou a porta do quarto dele e achou que tinha vencido. Mas, gente, tinta esconde manchas físicas. Não fecha portal. Na manhã seguinte, a Emily acordou e foi direto para o corredor. A parede continuava branca. Mas o silêncio que vinha do quarto do Miguel era aquele silêncio de criança fazendo arte. Ou pior, sendo usada para a arte de outra coisa. Natália, eu abri a porta devagar. O Miguel estava sentado na cama, de pernas cruzadas. Ele estava sem a camisa do pijama,
num frio de rachar que estava fazendo em Curitiba. Ele estava de costas para mim, com a cabeça baixa. Eu chamei o nome dele, Miguel? O que você tá fazendo sem blusa, filho? Ele não virou. Ele continuou fazendo aquele movimento com a mão. Quando eu dei a volta na cama e olhei para ele, o meu estômago revirou. Natália, ele tinha achado uma caneta permanente preta na minha gaveta de costura. E ele não estava desenhando no papel. Ele estava desenhando no próprio peito. A Emily tentou arrancar a caneta da mão do menino, mas ele segurava com uma força que não era de uma criança de 5 anos. E o desenho, família, arrepiei, o desenho não era um rabisco infantil. Natália, os traços eram retos, grossos e precisos. No meio do peito do Miguel, bem em cima do osso, estava desenhada aquela mesma portinha minúscula. E saindo dela, subindo pelo pescoço e descendo pelos bracinhos magros dele, estavam os braços daquela figura de palito. O boneco preto estava tatuado de caneta no meu filho, como se a criatura estivesse abraçando ele por trás, usando a pele dele como a nova tela. Eu sacudi o Miguel pelos ombros, chorando, e perguntei por que ele fez aquilo. Ele levantou o rosto para mim. Os olhinhos dele estavam vermelhos e fundos. E ele respondeu com uma voz seca, arrastada: "A senhora fechou a porta dele, mãe." Ele chorou muito. Então ele pediu para morar na minha. E logo depois, Natália, a caneta no peito do Miguel começou a borrar sozinha, como se estivesse suando uma tinta preta e quente. Família, arrepiei. A Emily percebeu que o moço triste não estava desenhado no Miguel. O Miguel estava sendo consumido por ele. A entidade usou o menino como uma âncora viva. Apagar a parede foi o pior erro, porque obrigou a coisa a se materializar diretamente no corpo da criança. O instinto da Emily falou mais alto que o terror. O realismo cotidiano de uma mãe educada sumiu. Ela agarrou o Miguel pelo braço, arrastou o menino pro banheiro e ligou o chuveiro na água mais quente que ele aguentava. Ela pegou uma esponja de banho, encheu de sabão e começou a esfregar o peito do filho. Natália, a tinta da caneta permanente não saía. Parecia que tinha entrado nos poros dele. A água escorria pelo ralo, mas não era transparente. Era uma água preta, grossa, que fedia a fumaça de lareira apagada. E enquanto ela esfregava a pele vermelha do Miguel, ele não chorava de dor. Ele olhava pro ralo e dizia, com aquela voz que não era dele: "Você tá afogando ele, mãe, ele não sabe nadar no escuro ao ponto." A Emily não parou até o peito do Miguel ficar limpo, mesmo que a pele estivesse quase em carne viva. Ela enrolou o menino numa toalha, pegou a bolsa, a chave do carro e saiu daquele sobrado de pijama, debaixo de chuva. Ela não esperou o moço triste tentar desenhar de novo. A Emily passou uma semana na casa da irmã. Ela contratou uma equipe para tirar os móveis do sobrado, porque se recusava a pisar lá de novo. Mas, no último dia, ela teve que ir lá para assinar a rescisão do aluguel com a imobiliária. O corretor chamou ela no corredor, Natália. Aquele mesmo corredor que ela tinha pintado de branco com 3 demãos de tinta antimofo. A tinta branca estava lá, mas ela tinha descascado e caído no chão, exatamente no formato daquela figura de palito. O boneco estava exposto de novo, no reboco cru. E o pior, bem no rodapé de madeira, onde o Miguel tinha desenhado a portinha minúscula com giz, a madeira tinha rachado. Uma fresta escura e funda tinha se aberto no chão, como se algo tivesse forçado a passagem por baixo da parede. Família, arrepiei. A Emily entendeu que não era imaginação infantil. A entidade usou a sensibilidade do Miguel para criar uma porta física no mundo real. O desenho foi só um mapa, o alvo era a alma da criança. Essa história da Emily é o pesadelo de qualquer mãe. A mente das crianças é uma tela em branco, e existem coisas no escuro que adoram usar essa tela para tentar entrar na nossa vida. Se o seu filho desenhar uma porta onde não tem porta, ou uma pessoa muito alta no canto do quarto, não tente apenas apagar. Pergunte o que a figura quer, e depois, limpe a energia da sua casa antes que o desenho decida sair do papel. E você, família, arrepiei? Já viu alguma criança desenhar algo assustador e dizer que era o amigo invisível dela?
Já encontrou rabiscos estranhos nas paredes da sua casa que você não sabe quem fez? Comenta aqui embaixo. A Natália quer saber: o que as crianças da sua família estão enxergando que você não vê? O nosso próximo relato nos tira da cidade e nos joga no meio de uma estrada de terra em Minas Gerais, debaixo de uma tempestade. Um motorista dá carona para uma mulher encharcada, e o pânico começa quando ela pede para descer exatamente na frente de uma cruz de madeira que tem o nome e a fotografia dela. Até a próxima, família Arrepiei. E lembrem-se, se a parede rabiscar de madrugada, não tente apagar. Corra!